Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais um estudo bíblico que estou trazendo para aqueles que almejam ser obreiro no grande trabalho de Deus, aqueles que almejam se tornarem líder. Não que o presbítero Gregório queira ser melhor do que o outro. Não, amados, a nossa obrigação como obreiro, como servo de Deus, é treinar outras pessoas a se tornarem também obreiros, se tornarem líder. Eu estou gravando esse estudo em áudio para se compartilhar com todos os demais grupos da qual eu faço parte. Hoje eu vou trazer um assunto bastante polêmico, falando acerca do chamado ministerial. E vou usar o livro de Números, o capítulo 11, o versículo 16 e o versículo 17. O versículo 16 está escrito assim: Disse então o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem ser os anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei ali, falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. Muito bem, amados. Lembra-vos uma ministração que eu vos falei acerca de Jetro, sogro de Moisés. Ele viu que Moisés estava levando uma carga muito pesada. Ele aconselhou Moisés a separar homens de integridade para colocar sobre liderança para esses homens auxiliarem Moisés numa obra, no trabalho da obra de Deus. Eu acredito que Moisés levou bastante a sério o conselho do seu sogro e provavelmente ele orou a Deus. E agora Deus confirma que havia usado Jetro em uma palavra profética, e Deus disse para ele: escolha, pois, agora 70 homens, 70 anciãos. Ancião significa homens que, biblicamente, no Novo Testamento, significa presbítero. Então, escolha homens de integridade, escolha 70, coloca ele aqui diante da tenda, e eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei o Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Isso é algo bastante sério, irmãos. Quando nós separamos obreiros, nós temos que ter a convicção de que Deus está nesse negócio, de que a pessoa que estamos entregando a confiança de um ministério, ele tem o chamado de Deus para a obra ministerial. Deus é aquele que escolhe aqueles que irão se tornar recebedores, que se tornarão liderança. Porque ao impormos a mão sobre aquele futuro obreiro, ao derramarmos o óleo da unção sobre a vida deste futuro obreiro, o Senhor irá tirar
um pouco da presença do Espírito Santo que habita sobre a nossa vida, para pôr como se fosse a transferência de poder, é uma transferência de unção, é uma transferência do Espírito de Deus sobre a vida desses futuros obreiros. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus para se tornar ministro, para se tornar obreiro na obra de Deus. Então eu não posso ficar ungindo qualquer pessoa, eu não posso colocar a mão sobre qualquer pessoa para torná-lo ministro, para tornar ele obreiro, para ungí-lo como diácono, como presbítero, ou qualquer outro cargo no ministério. Porque ele se tornará parte do meu próprio ministério. A unção que está sobre a minha vida, a presença do Espírito Santo que está sobre a minha vida, vai ser removido uma parte e ser distribuído sobre aqueles obreiros ungidos por mim. Talvez seja por esse motivo que Moisés não tinha ungido, não tinha separado ninguém ainda para auxiliá-lo. Mas aqui Deus deixa bem claro: e porei sobre eles, diz assim, então descerei e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E eles contigo levarão o peso, ou seja, serão auxiliar, serão aquele que estarão auxiliando. Eu sempre digo que o único que pode remover a minha unção de presbítero é o pastor Orsidney. Assim que eu for reconhecido dentro do ministério, na Arca da Aliança, que for derramada a unção, que for reconhecido o meu presbitério dentro da Arca da Aliança, na igreja que eu faço agora parte, assim que o pastor presidente reconhecer que eu sou presbítero, então a unção que está sobre mim agora passará a vir sobre esse pastor que estará me colocando, empossando-me dentro do ministério, reconhecendo o meu ministério. E esta unção agora, ele é o único que poderá remover. É o único que poderá um dia dizer assim: o presbítero Gregório não pode mais ser presbítero. Porque ele passa a reconhecer. Algumas igrejas, por exemplo, eu já fiz parte de algum ministério, que eles disseram para mim: presbítero, eu não posso reconhecer você como presbítero, eu vou te manter como diácono, né? Mas é algo que é difícil de entender. Então, assim, irmãos, a única que pode exercer o ministério é aquele que recebeu unção. Parece que na igreja primitiva, eles passaram tempo de jejum e oração para escolher aqueles que se tornariam diácono, para exercer o ministério de Cristo. Deste modo, havia uma atmosfera peculiar que foi criado para que Deus pudesse falar. Naquela ocasião, o Espírito Santo surgiu. Os obreiros eram capacitados pelo Espírito e realizavam o seu ministério com grande êxito. Então podemos transpor aqueles degraus uma vez mais e orar e clamar pela presença de Deus, até que o Espírito nos atenda. Aí então estaremos prontos para ungir outros obreiros, para que eles saiam proclamando, testemunhando a ressurreição de Cristo. Os apóstolos, segundo a palavra de Deus, após receber a presença do Espírito Santo, eles passaram
eles davam com grande poder, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então receberam uma unção, uma transferência de unção. É possível Deus remover uma parte do Espírito Santo que está sobre a minha vida e colocar sobre aquele irmão que foi escolhido por mim para se tornar um obreiro? Sim, é possível. Porque o próprio Deus diz isso para Moisés: se você separar esses anciões, você coloca diante de mim, eu removerei o espírito que está sobre você, porei sobre eles e eles ajudarão vocês a carregar essa carga. Eu costumo sempre dizer, se você encontrar um homem buscando responsabilidade, ele está apto para ser promovido a um obreiro. Eu sempre digo isso, promova-o e ele será uma bênção para a obra do Senhor. Mas se você encontrar uma pessoa, ou um homem ou uma mulher, que busca poder, que está buscando autoridade, então não use essa pessoa. Pois essa pessoa, ele quer autoridade, ele não quer ser um obreiro, ele não está buscando responsabilidade, mas ele quer autoridade. Então não promova essa pessoa, não unja essa pessoa, porque será problema dentro do seu ministério. Será problema dentro da sua igreja. Liderança não é senhorio, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eis que o apóstolo Pedro diz que nós temos que exercer o ministério com bastante cuidado, que temos que auxiliar os demais irmãos dentro do ministério, como sendo servo, servindo como servo, não como tendo autoridade, não como se nós fôssemos senhor da alma do nosso irmão, mas como se nós fôssemos servos, servindo até mesmo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, verso 3. Eu sei, amado, que Deus, ele tem os seus mistérios de agir. E se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, no início de todas as coisas, nós veremos que Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, deu a ele domínio de todas as coisas. Então Deus deu autoridade para ele exercer domínio, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. E é por essa razão, no coração da maioria dos homens existe o desejo de governar, é o desejo de dominar, é o desejo de ser autoridade. Existem muitos pastores que eu conheço, que são pastores, são presidente de ministério, se tornaram soberbos. Eles dizem: eu sou o dono do ministério, eu mando. Se vocês não se enquadrarem ao meu pensamento, então você não serve para ser meu obreiro. Então eles se apossaram do rebanho. Eles querem ser autoridade. Então, esse desejo vem desde o início da criação, porque Deus criou o homem para dominar. Mas o homem, ele pode governar de acordo com o modelo bíblico, que é bem diferente da maneira como a maioria dos líderes do mundo exerce. Os líderes, aquelas lideranças autoritárias,
ele se impõe e, consequentemente, precisa entender o modelo da Bíblia para uma liderança justa, fiel. Usar a palavra de Deus como sendo o exemplo, não sendo um dominador, querendo dominar. Tem que se enquadrar, servir a Jesus, fazer como Jesus fez. As atitudes de Jesus eram legítimas. Ele diz, porque eu faço sempre aquilo que o meu Pai ordenou. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ele usou sua posição de liderança para ensinar, para abençoar, para curar, para cessar a servidão. Ele usou a sua liderança para expulsar demônios, para perdoar pecados, para curar os corações quebrantados. É isso que está no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Tudo isso era agradável ao olho do Pai Celestial. O Senhor Jesus disse assim, porque veja bem, ele diz assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Se nós somos servos de Jesus, se nós somos obreiros, se exercemos algum ministério, se acreditamos ter alguma unção em nossa vida, se a nossa unção é legítima vindo da parte de Jesus, então nós temos que seguir esse exemplo. Jesus ele não exerceu domínio como ditador, servindo a si mesmo, ditando as regras, dando ordens. Ele expunha seus pensamentos e deixava que as pessoas tomassem a decisão. Mas eu tenho observado que existem uns pregadores que são mais terroristas do que pregadores. Ameaça a pessoa por meio da mensagem, usando a palavra de Deus para colocar terror. Jesus sabia da sua posição. Jesus viu a sua posição como um governante servidor. Seus discípulos não entenderam isso. Eles pensavam que liderança significa posição elevada, na qual eles receberiam louvores e honra. Eles acreditavam que Jesus, sendo filho de Deus, eles tinham que se impor à força. Mas Jesus deixou bem claro que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai que enviou. E então a Bíblia mostra que alguns discípulos, eles queriam ser maior que outras pessoas. Veja o que está escrito assim. Então se aproximou dele a mãe de filho de Zebedeu, um dos seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? E ela respondeu, dize-me que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. O que significa isso? Ela queria para os seus filhos posição de destaque, posição de honra, posição de autoridade. Que seus filhos viessem a exercer uma autoridade, ser o braço direito e o braço esquerdo de Jesus. Ou seja, alguém que iria levantar as mãos e punir outras pessoas. Mas Jesus, veja a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse, bem sabes que pelo príncipe dos gentios são estes dominados,
e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês. Mas todo aqueles que quiser entre vocês ser maior que seu irmão, aqueles que querem se fazer grande, então seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Venho como filho do homem, não venho para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, verso 20, versículo 21, 22, 25 a 28. Nós vemos que o Senhor Jesus não quis ser governante deste mundo. O Senhor Jesus não quis que seus apóstolos governassem sobre o povo. Ele queria que eles governassem sobre o povo, isto é, em estado de inferioridade ao povo, curvando-se, lavando os pés das pessoas como um servo humilde. Então ele dá um exemplo e diz para assim: ora, se eu, Senhor Mestre, vos lavei os pés de vós, deveis vós também lavar os pés uns aos outros. Jesus estava ensinando para aqueles que querem ser obreiro aprovado, que ele deve ser servo, deve ser capaz de servir, deve ser capaz de auxiliar, de socorrer. Ele está mostrando aqui uma forma de humildade. O apóstolo Paulo afirmou isto nas suas mensagens. Ele diz: mas agora em Cristo Jesus vos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios, capítulo 2, versículo 13 e o versículo 20. Isso nos ensina, amados irmãos, que liderança, seja ele apóstolo, profetas, seja ele evangelista, pastores, mestres, doutores, presbítero, diácono, eles estão ali a serviço do ministério. Esses ministérios fundamentais na igreja é a base de um edifício. Eles estão abaixo da autoridade de Cristo. Eles são servos. Eles são como uma coluna de sustentação. E não sobre ele. Eles não estão acima de Cristo. Eles são controlados e são dominados por Cristo. O chefe deste grupo de homens e mulheres que se torna obreiro é a pedra angular. Ele é o topo. Cristo é o topo da pedra. É a cabeça. É a que faz... Muitas pessoas... Eu não gosto de falar que estamos numa forma de pirâmides, onde um apóstolo é maior do que um diácono. Não. Eu não posso afirmar isso, porque um apóstolo é servo, está servindo. Um pastor é servo, está servindo. Ele está tudo num patamar de servo. Então, muitas pessoas se ensoberbecem, dizem: eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. E querem controlar a vida dos irmãos. Querem ter direito, querem exigir, querem impor sobre a igreja, querem tornar chefe da pedra angular. A pedra angular é Cristo. Ninguém pode ser chefe de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos membros desse corpo. Qualquer líder de igreja que tenta tomar o lugar de Jesus corre o perigo de fracassar, de trabalhar como um anticristo. No Novo Testamento, a palavra grega para o anticristo
não significa somente contra Cristo, mas em algum caso significa assumir o lugar de Cristo. Aqueles que foram treinados para serem líderes devem entender este princípio importante, este princípio que o torna revestido de uma autoridade, de uma unção especial. Esse princípio tem que ser seguido, meus irmãos. Qualquer líder da igreja, ao ungir outras pessoas para se tornarem líder, ele tem que ter esta responsabilidade de esclarecer isso para os futuros obreiros, que ser obreiro, ser diácono, ser cooperador, ser presbítero, ser evangelista, ser pastor, ser bispo, profeta, apóstolo, não vai te colocar em lugar de destaque, de honra, não. Vai te colocar no lugar como servo, sendo servidor, sendo aqueles que irão assumir a responsabilidade de orar, de buscar, de clamar, de serem pessoas fiéis a Deus. Século antes de Cristo, os israelitas tentaram fazer de Gideão o libertador deles. Tentaram fazer com que ele fosse rei. Gideão sabiamente respondeu: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Livro de Josué, capítulo 8, verso 23. Então, numa outra oportunidade, eu estarei trazendo algo mais para aqueles que querem ser futuro obreiro. Não tenta dominar a igreja de Cristo. Seja servo, sirva a igreja. Eu tenho um chamado para o ensino, eu uso esse chamado para o ensino, para mostrar o caminho das pedras, mas eu não imponho as minhas mensagens. Eu digo que você tem o direito de escolha. Você pode escolher ser servo ou querer se apossar da igreja de Cristo. Mas eu continuo sendo servo. Que Deus vos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.